Boa noite, glória a Deus, tudo bem? Só vitória, meus irmãos. Estamos aqui fazendo uma live. Tem alguns dias que eu não apareço aqui. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais difíceis de explicação. Em todo e qualquer contexto, religioso ou não, tem um tema que faz as pessoas refletirem, é o sofrimento. Sofrimento. Esses dias eu gravei um vídeo, uma mensagem da palavra de Deus. Fala, Mateusão, Deus abençoe. Sobre como enfrentar o sofrimento e questionaram sobre o porquê do sofrimento. Então, não existe nenhuma masoquista aqui ou coisa do tipo, mas nós vamos tentar trazer algumas explicações dentro da cosmovisão cristã sobre sofrer, ok? Quando a gente fala de sofrimento, não deixe de lembrarmos que todos nós nos compadecemos, sentimos um pouco sobre o sofrimento dos outros. Ninguém que pensa ou nenhum cristão deve falar de um assunto sem tentar se pôr na situação de alguém. E aí a grande pergunta, que é o dilema de todo mundo, é por que existe o sofrimento, ok? Lembrando que a gente está respeitando a dor de todo mundo, nós estamos num tempo de pandemia, de tempos difíceis, mas faz a gente refletir algumas questões. Vamos lá. Na cosmovisão cristã, Deus criou o homem perfeito, com atribuições perfeitas. Ele tinha capacidade de um corpo sarado, uma mente sarada, e dentro de todas as atribuições para que o homem não fosse um robô, foi dada a ele a liberdade. Adão era um homem livre, certo? A sociedade é livre, o homem era livre. E com essa liberdade vem acompanhada a capacidade de decidir por o que vai fazer, pelo melhor, pelo pior, a capacidade de escolher. No momento que Eva peca, Adão peca, vem um conjunto de coisas ruins para o mundo. Então, o homem com Deus, o homem se distancia de Deus, a maldade entra no mundo, o pecado entra no mundo. E a partir disso a sociedade vem sendo doente por causa dos maus comportamentos, por causa do pecado, por causa da atuação maligna. Qual que é o papel de Deus nesse conceito? O papel de Deus é deixar bem claro para todos nós leis e fundamentos para que todos vivam felizes e protegidos. Todos vivam felizes e protegidos. Independente de você ser religioso ou não, se os homens seguissem o que Cristo nos ensinou, muito do sofrimento contido no mundo deixaria de existir com uma fração de segundos. Muito da dor que um inflige ao outro deixaria de existir em pouco tempo, se a gente seguisse amar o próximo como a gente se ama, amar a Deus, amar o próximo, ter o próximo em preferência, em decorrência de você. Essa questão, nós diminuiríamos assim uns 90% os males do mundo, né? Porque é impossível alguém que ama o próximo querer tirar a vida, querer roubar, alguém que ama o próximo abusar. Então, esses sofrimentos que alguns de nós passaram, ou passaremos, ou passamos, que infelizmente não estamos livres das dores deste mundo, deixariam de existir só pegando esse movimento. Então, Deus, mesmo sabendo da capacidade do homem, deu a ele a liberdade que ninguém quer perder, ninguém quer ter a liberdade cerceada. E as decisões nos fazem ter coisas boas e coisas ruins, e das coisas ruins vem o sofrimento. Sai o sofrimento que
que nos machuca, que nos fere. Aí aquele velho questionamento, por que Deus não impede? Ele pode, depende, poder ele tem, mas se for impedir o homem de fazer suas decisões, daqui a pouco nós estaremos impedindo todas as decisões, porque a questão da o fato da alavanche, a gente começava, não, mas aí as pessoas falam assim, mas eu atravessei a rua no sinal vermelho e fui atropelado, por que Deus não me impediu de atravessar a rua? Se nós entrássemos nesse mérito, nós estaremos discutindo problemas bem menores, e aí daqui a um pouco todo mundo estaria robotizado, infelizmente. Então, a liberdade nos traz o prazer de decidirmos e o sofrimento de conviver com as decisões dos outros. Infelizmente, quem não pensa no próximo traz sofrimento à sociedade. Mas, dito isso, respeitando o sofrimento de todos, lembrando que não era plano de Deus que a sociedade sofresse da maneira que sofre, o sofrimento faz produzir algumas coisas no ser humano que vale a pena a gente olhar com atenção e tentar extrair essas lições quando nós estivermos sofrendo. A primeira lição ou o primeiro porquê que sofremos, depois de ter a análise da liberdade, das decisões, por que sofremos? A primeira análise é que o sofrimento nos faz sermos mais humildes. Tá certo que não funciona para ninguém, para todo mundo. Refrigerante. Mas, quando passamos por alguns momentos de dores, nos faz refletir quão pequeno nós somos diante das situações que estamos vivendo, diante da sociedade, diante do mundo. Existem pessoas que vivem cegas por orgulho, por uma autoestima elevada, uma soberba, um inchamento pessoal, e alguns momentos difíceis faz ele refletir que ele não é a última bolacha do pacote. Então, o sofrimento faz a gente olhar para dentro de nós e ver as nossas limitações, ver o quanto precisamos de melhoria contínua. A segunda razão do sofrimento é que o sofrimento, que não era o primeiro plano de Deus, como expliquei, o sofrimento faz com que nós entendamos que nós podemos ir um pouco além. Normalmente a gente conhece muito pouco sobre as nossas forças. Nós conhecemos muito pouco o quanto somos capazes, e só em momentos adversos nós sabemos o quanto que existe força em nós. Existe o velho ditado que águas mansas não fazem bons marinheiros. Isso se comprova, aquele momento assim de uma questão difícil que você achou que não ia dar conta e hoje você conseguiu. Isso prova que existe mais energia, mais força dentro de você do que você imaginava anteriormente. Então, não era o plano de Deus para o sofrimento, mas já que existe, a gente se torna humilde, a gente se torna mais forte, você vê que você pode ir além. A terceira coisa que traz é empatia. Pensa bem, vamos analisar uma questão assim, simples, sem se apoiar na cosmovisão cristã. Se existe tantas pessoas ruins, com tantas limitações que nós temos, o que seria das pessoas em relação ao próximo se não sofressem? Pessoas que passam fome e conseguem negar prato de alimento para alguém que pede, que necessita. Como seria se essa pessoa não passasse fome ou não tivesse abstenção de alimento em algum momento? O sofrimento faz com que nós nos compadecemos do próximo, tentando colocar-nos no lugar dele, lembrando que nós podemos passar por aquela situação também. Essa reflexão é uma reflexão que eleva o espírito humano e faz com que nós pensemos melhor
sobre a vida. Sofrimento faz com que você pense, gente, eu poderia estar na situação que o meu irmão aflito está. Eu poderia estar passando por aquilo e não estou. Então eu tenho condições de ajudá-lo. Eu tenho condições de fazê-lo ter uma maneira melhor de se viver. Então, se não fosse o sofrimento, repetindo que não era o plano inicial, faz com que a gente tenha empatia pelo próximo. E a quarta e última coisa é que, se não fosse o sofrimento, grandes pessoas, que é um anexo da terceira, grandes projetos talvez não existiriam. Pensa bem, quantas pessoas que fundaram associações contra as drogas, contra câncer, contra crime, porque sofreu o dano na sociedade. Tantas pessoas que hoje conseguem aliviar o sofrimento de várias pessoas porque um dia sofreram. O sofrimento potencializa a capacidade de criar, de melhorar, de auxiliar o mundo. Hoje nós temos aparelhos auditivos, temos telefone, porque alguém viu o sofrimento da sua esposa e resolveu solucionar o problema dela e do mundo. Hoje nós temos remédios, porque alguém viu alguém sofrendo e resolveu curá-lo. Essas são as questões. É um tema complexo, é um tema difícil. Todos nós já passamos por algum tipo de sofrimento, trauma, mas vale a gente lembrar. E para você que está passando um momento muito difícil agora, momento complicado, a perda de um ente querido, um estado de enfermidade, uma situação desse nível, alguém envolvido com as drogas ou você mesmo envolvido, lembre-se da seguinte coisa: nós temos alguém que nos ajuda. Hebreus capítulo 2 diz que existe um sacerdote que se compadece de nós e ele sofreu tudo por nós, tudo por nós. Ser cristão é entender que Jesus, na esfera dele, sofreu tudo para poder se compadecer por nós. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não vai explodir no sofrimento. Existe uma mão amiga do Senhor, de Deus para sua alma. Pense nisso. Creia nisso, ok? Você não está só. Existe alguém que se compadece por você, que é o nosso Senhor. Deus abençoe a todos que participaram da live, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Deus abençoe e tenham paz, que não é um plano, essa situação difícil, mas ela vai passar. Você vai conseguir vencer e sair mais humano, sair mais forte e sair melhor para ajudar o próximo. Tenha uma noite de paz, no nome de Jesus.